leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder uma pergunta que me fazem bastante. Por onde começar a ler Haruki Murakami? Bom, gente, desde que eu li Sono, né, uma novela do Haruki Murakami, lá em 2021, eu me apaixonei por Murakami e eu resolvi criar o projeto Murakamando, onde, uma vez por mês, eu leio um novo livro em ordem cronológica do Haruki Murakami. Então, eu já li aí, acho que 13 livros dele. Acho que já posso falar um pouco sobre, né, esse assunto, já que essa é uma mensagem que aparece muito ali nas minhas DMs, que as pessoas me perguntam bastante, de por onde elas deveriam começar a ler esse autor. E eu vou dar aqui algumas opções que eu acho que podem ser bem certeiras. Então, vamos lá! Gente, uma coisa que eu sempre falo é que uma ótima maneira de você conhecer um autor e as suas diversas facetas, né, os temas que ele aborda, como ele escreve, são através de contos. Então, particularmente, eu recomendaria algum livro de contos dele e, pessoalmente, eu acho que uma boa para você começar seria com O Elefante Desaparece. E O Elefante Desaparece, a gente tem ali muitos contos, cada um com uma temática, tem coisa mais realista, tem realismo mágico, tem fantasia, tem terror, tem de tudo um pouco. Ele escreve de várias maneiras, né? Ele alterna ali o seu estilo diversas vezes e, ao mesmo tempo, nele você encontra Sono, que é essa história que fez com que eu me apaixonasse pelo autor, quisesse ler tudo dele. Então, eu acho que é sempre uma boa pedida, se você não conhece nada do autor, começar com um livro de contos. Porque quando você lê um livro de contos, lógico, tem contos que você vai gostar mais, tem contos que você vai gostar menos, mas você vai ter aí um horizonte muito maior, né, de temáticas, de pautas, de estilos, sabe, de personagens e a construção que cada um desses contos tem. Então, eu acho que é uma boa, particularmente falando, é uma coisa que eu faço. Geralmente, quando eu não conheço o autor, eu pego algo mais curto, só pra saber se será que é, né, o meu tipo. Tanto que, por isso que eu comecei com Sono, porque eu sempre ouvi falar muito da questão do realismo mágico do Murakami, como sendo parte aí do seu estilo mais típico, e eu queria ler algo assim, que fosse curto, pra saber se eu me interessava. E aí, depois que eu li, eu fiquei louca. E eu fiz uma releitura no ano passado desse conto, porque, né, ele está nessa coletânea, O Elefante Desaparece, e, gente, só melhorou depois de conhecer ainda mais a escrita do Murakami. Então, se você quiser começar com Murakami pra todo mundo, eu acho que uma boa pedida é O Elefante Desaparece. Se você é uma pessoa que não é tão chegada em realismo mágico, que gosta de histórias mais realistas, mais dramáticas, eu acho que um livro curto e muito bacana, que seria legal para você começar a ler Murakami, é o Sul da Fronteira Oeste do Sol. Sul da Fronteira Oeste do Sol é um livro mais curto dele, ele não é um livro assim que se estende demais, onde a gente vai conhecer aqui um protagonista que vai falar sobre as mulheres da sua vida, porque o Murakami, ele explora muito isso, né? Tema da mulher na vida daquele homem e por aí vai. Inclusive, muitas vezes, a mulher aparece de forma objetificada em algumas obras, enquanto em outras, Murakami, ele critica isso, o que eu acho contraditório e interessante ao mesmo tempo. Mas em Sul da Fronteira Oeste do Sol, a gente tem esse homem contando, né, desde quando ele era criança, da primeira paixãozinha que ele teve, depois, né, da moça que ele namorou, depois com quem ele casou, e aí a gente vai ter ele reencontrando o primeiro amor da vida dele, depois já adulto, e como esse amor nunca morreu. E a gente vai ver o encontro desses personagens, de tudo que eles passaram, de tudo que aconteceu, né, à medida que o tempo foi passando, como eles ainda são as mesmas pessoas e ao mesmo tempo não, porque o tempo passou, muita coisa aconteceu, eles mudaram muito. Então, a gente tem muito um livro a respeito de sentimentos, de como esses personagens se sentem em relação um ao outro. A gente não tem, assim, uma coisa fantástica, um elemento mágico colocado. Não. A gente tem simplesmente esse personagem que ele sente que, ao mesmo tempo que ele teve encontros com várias mulheres, ele sente que, de alguma forma, ele não é uma boa pessoa. E a gente tem ele reencontrando essa que seria o amor da vida dele. Mas será que ainda dá tempo
tempo, depois de tantos anos. Então, eu acho que se você gosta mais de realismo, de uma história mais dramática, com uma coisa mais melancólica, mais romântica, eu acho, sinceramente, que esse é um ótimo livro para começar, porque ele é muito simples. A escrita do Murakami, ela é muito fluida, ela é muito fácil. Você devora os livros dele, porque ele escreve de uma maneira muito singela, mas ao mesmo tempo ele traz ali metáforas, analogias, ele traz reflexões que vão ficar com você. E eu acho que essa é a beleza do autor. E é por isso que é um autor que conquista tantos leitores. Então, se você gosta de realismo, super recomendo você ler Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Agora, se você quer conhecer o famoso realismo mágico do Murakami, aí eu acho que uma boa pedida também seria um livro que é mais curto, porque aí você também já senta, já lê, já devora, já fica ali instigado por aquela história, que é Minha Querida Sputnik. Minha Querida Sputnik é a história aqui do K, que é o nosso protagonista, que ele tem uma melhor amiga, a Sumire. E ele é apaixonado pela Sumire, mas ele está na friendzone, basicamente, sabe? Ela não quer saber dele, ela nunca gostou de ninguém, ela só quer saber de escrever e viver a sua vida. E aí ela entra em um casamento onde ela conhece uma moça mais velha, a Mil. E a Mil, ela é uma CEO de uma grande empresa e ela tá precisando de uma secretária, de alguém que possa ir com ela para todos os lugares do mundo e redigir documentos e mandar cartas e pegar as coisas. Imediatamente, assim que a Sumire vê a Mil, ela se apaixona. É o primeiro amor da vida dela. E ela topa ser a secretária. E a gente vai vendo, né, a Sumire mandando cartas pro K, falando onde ela está, como é que tá sendo tudo. Até que um dia ela para de mandar. E a Mil liga pro K e fala, olha, você precisa vir pra Grécia agora, porque a Sumire sumiu. E aí entra a questão de todo o elemento mágico da história, que fica mais voltado para a Mil. A gente vai descobrir um pouco mais do que acontece ali na Grécia, a gente vai descobrir um pouco mais do background da Mil, e também o que houve para que a Sumire sumisse. Esse é um livro que, primeiro, eu não estava esperando encontrar um romance sáfico na obra do Murakami, porque o Murakami, ele já é um senhor, né, nos seus 75 anos, sabe, que vive no Japão, que é uma outra cultura. Então, é muito interessante, sabe, ele trazer ideias tão progressivas nas suas histórias. E aqui a gente tem esse romance entre essas duas mulheres, mas também é muito interessante o título, porque o título, Minha Querida Sputnik, ele se refere, né, ao satélite, a Sputnik, que foi lançado pela Rússia, e Sputnik significa companheira de viagem, e é o que essas duas personagens serão. Elas simplesmente estão vagando pelo céu, passam uma perto da outra, acabam se desintegrando, mas nunca se tocam. É belíssimo. Eu achei lindíssimo. Eu acho que é uma história muito sensível e, ao mesmo tempo, ela traz, assim, elementos mágicos, sabe? Traz questões do duplo, coloca ali coisas que você não tá esperando, que você fica sem saber exatamente o que é real, o que não é. E eu acho que para qualquer pessoa que quer conhecer o realismo mágico do Murakami, esse livro seria super indicado para você começar a ler o autor, porque nele você encontra desde aquele realismo basiquinho, né, de amigos, que um gosta do outro, e aí a outra não quer saber dele, conhece outro, e por aí vai, até de repente, assim, coisas que você fica sem acreditar ali no que tá acontecendo e tenta encaixar as peças pra fazer algum sentido. Mas ele não é um livro que ele vai se arrastar, não, ele é super rápido, mas tem metáforas e analogias maravilhosas. Então, se você quiser conhecer o realismo mágico tão conhecido do Haruki Murakami, comece por Minha Querida Sputnik. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações. Se você quiser começar com contos, O Elefante Desaparece. Se você quiser começar com realismo, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Se você já quiser partir para o realismo mágico de Haruki Murakami, Minha Querida Sputnik. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se você quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, porque o projeto Murakamando continua, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou, né, deste vídeo, se de alguma forma você tem vontade de ler Murakami, se você acha que as dicas te ajudaram, e por favor, se inscreva no canal Livro em Livros, se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.